A tentação das dietas milagrosas que prometem eliminar gorduras, diminuir diâmetros ou também acelerar o crescimento de músculos tem atraído a atenção de muita gente, especialmente com a chegada do verão. Mas os riscos podem ser muitos. Algumas dietas também podem ajudar a cuidar da saúde e podem ser aliadas para um melhor desempenho no trabalho, nos estudos e nos esportes. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Sara Emily. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que acompanha mais um Viva Voz através da rádio e também da TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter. Estamos como @Viva Voz Univale. E curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. E se você tem sugestão de pauta, pode mandar pra gente. O nosso e-mail é vivavoz949@gmail.com. Bom, nossa conversa hoje é com a professora Claísa Barreta, do curso de nutrição aqui da Univale. Obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, essa onda de dieta acaba atraindo a atenção de todo mundo, na verdade, né? Mas antes da gente falar de algumas específicas, eu queria que você definisse para todos nós, afinal, o que é estar de dieta, né? Que é um termo, todo mundo fala, eu estou de dieta. O que é estar de dieta? O que caracteriza uma dieta, professora? A gente nem gosta muito dessa palavra dieta, né? A gente fala muito até com os alunos, com os pacientes, em plano alimentar. Porque dieta remete muito a perder peso, né? E, na verdade, a maioria das vezes, o nosso foco não é a perda de peso, é visar a saúde, né? Visando a saúde, a perda de peso seria uma consequência disso. Então, estar de dieta, na verdade, é olhar para si, né? É pensar no seu melhor. Seja melhorar a saúde com vistas à redução de peso, né? Melhora de cognição, melhora de disposição, né? Então, dieta, na verdade, é isso, né? Eu estar montando um plano alimentar para melhorar a minha saúde, não necessariamente para emagrecer. As pessoas associam muito, até por isso que a gente não utiliza muito o termo dieta, né? Acaba falando muito, porque pelo uso no senso comum, assim, né? Mas a gente costuma chamar de plano alimentar, de reeducação alimentar. Professora, em que situações as dietas são recomendadas? Então, é aquilo que a gente comentava um pouquinho na pergunta anterior, né? Sempre que você busca saúde, melhora de qualidade de vida, melhora de disposição, né? Dores de cabeça, insônia, enfim, a alimentação, a nutrição perpassa por todas essas características, né? E todos os nossos comportamentos têm muita relação também com o que a gente come. Interessante. Agora, até para a gente organizar aqui a nossa conversa, né, professora? Nós vamos utilizar o termo dieta ao longo das perguntas, porque eu acho que é de senso comum, né? Com certeza. E para as pessoas entenderem, é isso mesmo. A gente está falando de organizar a sua alimentação e de como a gente pode conduzir o ato de comer de uma forma mais consciente, né, professora? Mas, enfim, essas dietas, então, que a gente encontra muito pela internet, que, em geral, existe troca de amigos, entre amigos, né? Olha, minha dieta é essa, você quer pegar, enfim, coisas que a gente sabe que acontece, né? Essas mudanças, que às vezes são bruscas na alimentação, podem alterar o metabolismo de que forma? Sim, então a gente tem muita preocupação hoje, né, em função das redes sociais, de blogueiras, a dieta ficou muito, eu faço a dieta do meu vizinho e tá tudo certo, né? Dietas, inclusive, de revistas de circulação nacional, a gente fez em 2012 uma avaliação, né, das revistas de circulação nacional, dessas que tem promessa, a redução de 8 quilos em 15 dias, redução de 10 quilos em 2 meses. E avaliamos, e todas essas dietas, sem exceção, elas eram pobres em nutrientes. Excediam em outros, né? Na sua maioria, dietas mais voltadas, dietas da proteína, né? Então, a gente sabe que isso é um risco, especialmente a longo prazo, é muito grande. Porque a gente não respeita a individualidade bioquímica. Ou seja, cada pessoa tem um plano alimentar específico, levando em consideração a sua saúde, a sua rotina alimentar, os seus horários, né? Enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, e o metabolismo também não é o mesmo, né? Dependendo da idade, se é homem, se é mulher, se pratica atividade física, se não, se tem alguma doença crônica associada. Então, a dieta, ela precisa ser individualizada. Perfeito. Assim como você falou, algumas dietas acabam entrando na moda devido às redes sociais e às blogueiras, etc. e tal. Quais dietas estão na moda atualmente?
Então, né, assim, se a gente buscar dos últimos 10 anos, nossa, cada ano cresce mais o número de dietas, né? Mas, assim, atualmente se fala muito na dieta cetogênica, dieta paleolítica, dieta do Dr. Dukan, né, que fez bastante sucesso. Agora se fala um pouco, não seria uma dieta da moda, né? Tem até bastante coisa científica já comprovando, jejum intermitente. Antigamente se falava na dieta Dr. Atkins, dieta da lua, dieta da sopa, que por incrível que pareça, tem pacientes que aparecem ainda no consultório fazendo esse tipo de dieta, né? Então, assim, a gente poderia citar inúmeras, né? Até a dieta do neném, enfim, dieta da USP, teve um tempo que não tem nada a ver com a Universidade de São Paulo, mas que eles usaram esse termo para chamar a atenção das pessoas para fazerem essa dieta. Mas tem alguma que você pontuaria que esteja agora circulando bastante, até para você fazer a sua análise e comentar o que seria um perigo de adotar esse tipo de dieta? A dieta, assim, que eu vejo que tem quase todas as dietas acabam buscando muito pelo alto consumo de proteína, restrição de carboidratos. Se a gente fosse, né, claro que cada uma com suas particularidades, mas na maioria das vezes faz isso. Ainda mais quando se quer perder peso em curto espaço de tempo. Qual é o problema, especialmente quando eu aumento muito proteína e retiro carboidrato, né? Redução de cognição, dores de cabeça, falta de concentração, cansaço excessivo, até porque o nosso organismo ele é totalmente dependente de glicose. Então, a gente precisa de carboidrato, inclusive para a produção de serotonina, né? A gente depende disso. Nosso cérebro, coração especialmente, depende de glicose. Por isso que a gente vê gente fazendo dieta muito infeliz. Sim, exatamente. Fica triste, né? Porque quando retira, essa retirada brusca também é muito prejudicial para o organismo. Até porque a proteína, ela tem como função principal reconstrução muscular. A função dela não é energética. Essa é uma função secundária, ou seja, quando eu retiro o carboidrato, a proteína acaba fazendo a função de energia. Então, as pessoas perdem muito rápido peso, né, isso na balança, porque perde músculo, né? Porque não está suprindo a quantidade de carboidrato e usa a proteína como do músculo para substrato energético. Então, tem perda de músculo e água. Então, por isso que é uma dieta enganosa, na verdade, né? Especialmente quando não monitorada por um profissional. Porque você sobe na balança, perdeu 5 quilos, é muito motivador. No sentido de perda de peso, né? Claro. Mas é uma dieta que não se consegue sustentar a longo prazo. Especialmente essas, posso citar aqui a do Dukan, que na primeira fase, que são por fases, ela retira totalmente o carboidrato. Inclusive frutas e verduras, porque são fontes, né, de carboidrato também. Você acabou de falar algumas consequências perigosas que algumas dietas trazem, né? Professor, o que é preciso para fazer uma dieta segura? Então, né, principalmente consultar um profissional nutricionista, né? A partir do momento que eu falo em fazer um plano alimentar e mudar a minha alimentação, seja por qual motivo for, eu quero me tornar vegetariana, eu preciso melhorar a minha saúde, eu tenho diabetes mellitus, ou quero perder peso, eu preciso da ajuda do profissional, né? Porque senão a gente cai no que é para todo mundo, e a gente sabe que não funciona, senão não teríamos tantos profissionais e a nutrição crescendo tanto, né? Cada pessoa tem um plano alimentar específico, não é à toa que a gente fica 1 hora com o paciente conhecendo, né, a realidade dele, os horários da sua alimentação, como que funciona seu intestino, como é que tá a unha, como é que tá o cabelo, porque tudo isso nos mostra necessidade de vitaminas e minerais. Então, o melhor é uma dieta individualizada e de preferência que forneça todos os nutrientes, tanto macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídio. Posso comer carboidrato e consigo emagrecer igual, claro que bem calculado, de acordo com a necessidade de cada um, e também de micronutrientes, vitaminas e minerais. Bacana, você já começou a falar de um tema que parece que é interessante para quem não conhece ainda o trabalho de um nutricionista mais de perto. Sim. Como é uma consulta a um nutricionista? Quais são os passos que vocês dão para orientar uma pessoa na sua Eu vou falar bem alimentação? Especialmente aqui dentro da universidade, que a gente faz atendimento gratuito à população. Ótimo. Né? Então, a cada dia 25 do mês, existe um agendamento, né? Agora, por exemplo, esse ano já finalizaram, né, os agendamentos. A partir de janeiro, dia 25 de janeiro, começam os agendamentos para mês de fevereiro e março. Mas precisa ser encaminhado por um profissional de saúde, né? Mas quais seriam os passos dentro de uma consulta de nutrição? A gente tem uma anamnese alimentar para a gente conhecer o paciente, condições socioeconômicas, a questão de religião também, porque isso influencia muito, né? Eu sou vegetariano ou eu tenho uma religião que não me permite comer carne.
Certo. Então, a gente conhece um pouquinho da realidade do paciente, hábitos intestinais, urinários, se está tomando algum medicamento, exames bioquímicos, né? Fizemos a anamnese alimentar, ou seja, que o paciente já é acostumado, que isso também é uma coisa muito importante. O que você costuma comer? Vê a vida inteira comendo, Certo. tem preferência, nós temos as nossas preferências Claro. alimentares. A gente não tem por intuito tirar do paciente tudo que ele gosta. Não, a gente pode fazer trocas, como substituir, de acordo com a realidade. Aí quando eu pego uma dieta que é pronta, ela não está de acordo com os meus horários, com a minha rotina. Tem gente que trabalha à noite, passa a noite em claro, então eu preciso adaptar de acordo com a realidade daquela pessoa. Então é isso, é uma grande conversa, alguns exames. E a antropometria, que eu esqueci de relatar, né? A gente faz peso, estatura, IMC, se houver necessidade de bioimpedância, que nós temos aqui na universidade para avaliar percentual de gordura. Solicitamos exames também gratuitos feitos aqui dentro da própria Univale, né? Então, vamos dizer assim, um conjunto de coisas para a gente conseguir montar essa dieta, né? De acordo com a necessidade daquele paciente. Professora, a faixa etária de quem quer ou precisa fazer uma dieta pode influenciar no planejamento do nutricionista? Crianças podem fazer dieta? Sim, com certeza, né? A faixa etária faz toda a diferença. A gente não costuma prescrever dieta de calorias para crianças e para adolescentes, porque nessa faixa etária eles estão em fase de crescimento. Então, hoje a necessidade energética é 1.300 calorias, daqui 2, 3 meses aumentou a estatura, aumentou o peso, já muda a necessidade energética. Então, caloria a gente já não trabalha muito, né? Nem na faixa de adulto, hoje a gente já entende que tem outras coisas mais importantes, né, de carga glicêmica, índice glicêmico, do que necessariamente quantidade de calorias. Mas quando necessário para adulto, ainda calculamos a dieta, mas para criança a gente trabalha com orientação nutricional. Especialmente, né, criança e até adolescente com os pais. É bem importante a reeducação da família. A gente não muda hábito alimentar, porque não é a criança que vai no mercado, não é a criança que escolhe os alimentos que entram dentro de casa. Né? Então... E a gente vê muito nas famílias aquela questão, a criança não come vegetais. Mas aí você vai observar, a família inteira não come vegetais, né? Então ela não aprendeu a comer. Exato. Dá para virar esse tipo, dá para transformar essa realidade ali? Com certeza, né? Mas precisa ter todo o engajamento da família toda, né? Às vezes tem um irmão mais velho, então ele não tem problema com peso, geralmente, né, nas consultas a gente vê isso. Então ele pode tomar Coca-Cola. Não, ele não pode. Não é porque ele não tem um excesso de peso que ele pode tomar, porque isso não faz parte, não deveria fazer parte da rotina alimentar daquela família, porque não é um alimento que seja nutritivo, né? Muito pelo contrário, tem inúmeros malefícios, especialmente nessa faixa etária. Então, é uma forma de conscientização da família, né? Então, nesses casos, até o personal diet, né? Que é aquele profissional nutricionista que vai na casa, que ajuda a modificar o hábito alimentar daquela família, né? Ensina a fazer preparações, bolos mais saudáveis, fazer trocas, é aquilo que eu falei no início, né? Não é o radicalizar e proibir. É como que eu posso fazer o que eu gosto de uma forma mais saudável. Agora, Claís, a gente vê muitas matérias falando sobre o aumento de peso de crianças e adolescentes. É isso mesmo? Eu lembro no tempo da minha mãe, assim, ela queria que a gente engordasse, né? Porque, não, tá magrinho. E agora parece que é o contrário, é isso mesmo? É que mudaram também os padrões de beleza. Antigamente era bonito, especialmente bebezinho, né? Gordinho era sinônimo de saúde. E hoje, com a mudança, a gente vê em todas as faixas etárias essa mudança de padrão de beleza, né? Então, há um culto ao corpo, uma necessidade de estar magro dentro dos padrões que a sociedade impõe, né? Mas mais do que isso, o importante é estar saudável. Com certeza, a obesidade infantil nos preocupa muito, né? Porque o percentual é muito alto. Já começa a obesidade, né? O problema lá na infância, porque o hábito alimentar se forma. E durante a gestação, a gente tem uma importância como pais, os pais, as mães em especial, tem uma importância muito grande no hábito alimentar. Tudo que a mãe come na gestação, essa criança já está sentindo os sabores e já está formando o hábito alimentar. Olha, que incrível. Eu acho que pouca gente tem essa consciência, não é verdade? É, muito pouco. Na lactação também, né? A importância, enquanto o bebê está mamando no seio materno, a importância que tem de ter uma diversidade de alimentos para que aquele bebê já consiga se acostumar com os diferentes sabores, né? Para quando começar a introdução da alimentação complementar, ele consiga aceitar, né? De forma mais tranquila. Muito bacana, né? Esse universo aí da nutrição. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar com a professora Claísa Barreta, do curso de nutrição. A gente já volta.
De volta com o Viva Voz e hoje nós conversamos com a professora Claísa Barreto. Ela é do curso de nutrição e estamos falando sobre dietas. Isso mesmo. Bom, Claísa, vou voltar para a história do verão, que está todo mundo atento neste momento aí. Você já falou um pouco sobre os perigos dessas dietas radicais e tudo mais. Agora, tem alguma orientação geral para todo mundo para a alimentação de verão? Ou seja, o que é saudável para a gente se preparar para enfrentar essa estação, não só para pôr o biquíni, né? Sim, mas para ficar saudável, né? Eu costumo dizer que um corpo de verão a gente se faz no inverno, né? Mas assim, é claro que uma alimentação saudável de preferência o ano todo. Mas quando a gente pensa, o verão está chegando, né? Preciso colocar as roupas mais leves, que mostram um pouco mais o corpo, as pessoas se preocupam mais. Então, assim, é uma estação que favorece muito, né, a questão da alimentação, porque tem os alimentos frescos, né? Então, verduras, saladas, porque eles também dão uma refrescância, né? Então, evitar ao máximo alimentos muito gordurosos, refrigerantes que retêm líquido, calor por si só já enche, especialmente as mulheres, né? E ainda associado com refrigerantes que contêm sódio, né? Mesmo aqueles zero, tem uma quantidade maior ainda de sódio. Então, evitar refrigerantes, embutidos que também contêm muito sódio, industrializados de forma geral, né? Comer a cada 3 horas, então comer pouco, mas várias vezes ao longo do dia. A hidratação é super importante também, né? Então, bastante água de preferência, de 2 a 3 litros de água ao longo do dia. A água de coco é mesmo também ótima? Bacana, muito legal, né? Também pode ser uma boa opção de hidratação, né? Os sucos, não tanto, né? A gente já sabe que em função de reduzir bastante a quantidade de fibras, dar uma maneirada na quantidade de sucos, né? Quando for consumir algum suco, acrescentar uma fibra junto, vai fazer um suco verde, então acrescentar ao final uma chia, né? Para controlar um pouquinho a carga glicêmica. Professora, muitas vezes nós vemos os atores e atrizes perdendo ou ganhando peso de uma forma muito radical. Quais são os perigos dessa mudança para o corpo? Então, como qualquer dieta brusca, né, o nosso corpo sofre, né? A perda de peso muito rápida vem associada a uma flacidez, né? Dores de cabeça, indisposição, cansaço, fome muitas vezes, tristeza, né? Porque de repente retira alguma coisa que a pessoa gosta muito de comer. Então, claro que quando a gente pensa nas atrizes, elas têm outros tratamentos associados, que nem sempre é só alimentação, né? Então, a perda de peso, de medidas, está associado com uma atividade física bem acompanhada, com uma drenagem linfática, enfim. Mas quando há uma perda de peso muito brusca, com certeza tem muitos efeitos prejudiciais para o organismo. Então, a grande premissa, né? A reeducação alimentar, né? Porque as pessoas querem uma coisa rápida, não tem paciência para reeducar. Porque eu não durmo gordinho e acordo magrinha. É uma perda de peso lenta, porém tô sempre perdendo. Eu sempre falo para meus pacientes, vamos estabelecer uma meta. Até quando chega lá agosto, até o Natal. Uma meta sempre com mais tempo, com pelo menos 6 meses. E a gente estabelece quanto que vai perder ao longo, né, dos meses, para não perder 10 quilos no mês. Isso não é saudável, né? Mesmo aquela pessoa que tem 100 quilos, 10 quilos no mês é muita coisa. Ah, com certeza. Bom, a gente buscou informações sobre algumas dietas bem radicais. Sim. E a gente gostaria que você comentasse. Por exemplo, em 2013 teve uma dieta americana que chamou a atenção. Mulheres ingeriam bolas de algodão mergulhadas em suco. Não sei se você acompanhou isso. Eu achei bem estranho tudo isso, nem sabia, mas enfim. Daí por que isso? Porque como o algodão não é ingerido, elas ficavam saciadas, né, com aquela sensação de que estavam com o estômago cheio e tal, e não tinham vontade de comer. Essa vontade louca de fazer exercício para emagrecer, de fazer dieta para emagrecer, pode indicar algum distúrbio psicológico também? Sim, né? Nesse caso, acompanhei um pouquinho essa dieta americana que passou no Fantástico, né? Que especialmente as modelos molhavam o algodão em suco, engoliam, porque daí o algodão dá saciedade, então isso faz com que elas não tivessem fome. Então, é uma busca excessiva, né?
padrões de beleza, que muitas vezes eu até comento com os alunos que nem existe, porque tem Photoshop, você vê lá, né, uma modelo lindíssima naquela capa, e na verdade tem um monte de outros efeitos por trás, então que isso não é real. E a gente percebe, até mesmo no curso de nutrição, agora reduziu um pouco os índices, mas a gente tinha muitos distúrbios, né? Anorexia, bulimia, em função dessa busca excessiva, né? Pelo corpo magro, corpo sarado, né? Então, os nossos alunos, e hoje eu acho que, de forma geral, a população tem uma tendência a ter esses distúrbios em função da busca perfeita, né? Pelo aquele corpo perfeito. E aí entra, né, uma questão psicológica associada. Professora, excluir nutrientes da alimentação pode causar risco à saúde? Muitos, né? Muitos. Quando se faz uma dieta muito restritiva, com certeza ficam alguns nutrientes de fora, né? O exemplo que a gente deu foi a dieta da proteína. Então, retira o carboidrato, que é extremamente necessário para nos fornecer energia, né? E quando eu restringo demais a alimentação, eu acabo perdendo micronutrientes também. Tá certo. Outra tendência, vamos dizer assim, popular, né? É retirar o glúten, né? Então, ok, tem muita gente que tem realmente restrição ao glúten. Mas eu vejo muita gente por vontade própria, vou comprar produtos sem glúten, porque vai me ajudar a emagrecer e tal. Tá certo fazer isso? É que, na verdade, como vocês falaram, né? Sem glúten, sem lactose, então emagrece. Não. É que a gente vem percebendo que boa parte da população é intolerante à lactose, né? Comprovada por exame, por sintomatologia clínica. E também é sensível ao glúten, porque o glúten é uma parte proteica do trigo que não é de fácil digestão. Então, tem algumas pessoas que, de fato, apresentam sensibilidade. Quando elas retiram o glúten, elas reduzem o peso, desincham, né? Na verdade, nem sempre perdem peso, mas pelo menos desincham. Então, isso virou... né? Todo mundo, então, se eu retirar o glúten, eu vou perder peso. Não. Para quem tem uma sensibilidade, sim. Até porque a indústria alimentícia não fica para trás. O que eles fizeram? Muitos alimentos sem glúten. E quando a gente vai olhar a composição nutricional, é horrível. Tem muito mais gordura, muito mais caloria, muitos aditivos. Então, sem glúten não significa que é saudável. Muito pelo contrário. Às vezes, algo sem glúten, tem salgadinhos já sem glúten, cheio de sódio, que é um produto industrializado e que, né, as pessoas consomem no intuito de perder peso. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu volto a reforçar a importância de ter um profissional para orientar nesse sentido. Certeza. Agora, Claísa, você tocou num ponto importante, né? Que é a questão dos rótulos, né? Sim. Então, tem muitos rótulos que chamam a atenção para uma característica do alimento. Você falou agora, não tem glúten. Mas tem um monte de outras coisas que não são bacanas, né? Tem alguma orientação para o consumidor em geral fazer as compras e conferir os rótulos? Sim. É sempre olhar, né, nos rótulos, especialmente a parte onde é que mostra os ingredientes. O ingrediente que aparece primeiro é aquele que está em maior quantidade. Então, já começa a tentar quando você vê que o primeiro ingrediente é açúcar. Poxa, peraí, se tem uma quantidade maior de açúcar nesse produto, numa bolacha, num bolo, né, num biscoito, significa que ele não é um produto tão saudável assim. Isso vale, por exemplo, para os pães integrais, que os pacientes têm muita dúvida, né? E a gente orienta muito nesse sentido. Vai consumir um pão integral que o primeiro ingrediente é farinha branca. Então, significa que não é integral. Nada. Ele tem lá, sei lá, 10% de farinha integral. Né? Então, ele não é integral. Então, cuidar muito nos ingredientes, né? Tudo que tiver, que você não entende... Esses conservantes, aditivos, são coisas que possivelmente não são saudáveis, né? Aqueles nomes bem feios que a gente... que tem o... Compostos químicos. Benzoato, né? Cheio de nomes diferentes, significa que são coisas industrializadas e que foram adicionadas a esse alimento para melhorar a conservação. Professora, algumas pessoas fazem cirurgia para redução de estômago por ser mais rápido ou às vezes por necessidade, né? Qual seria uma dieta indicada para essa pessoa após a cirurgia? Isso, mas no caso da cirurgia bariátrica, a gente tem que avaliar
bem a fase que esse paciente está. Nós atendemos bastante paciente com pós-cirurgia bariátrica ali na clínica de nutrição e não tem como dizer qual é a dieta específica, porque vai depender da fase que ele está. Por exemplo, se faz um mês que ele fez cirurgia, se ele está... Porque tem fases, né? A fase da dieta líquida, a dieta pastosa, ou dieta branda, a dieta normal, né? Mas uma quantidade menor, ele vai passando pelas fases. Então, vai depender em que momento que ele está e também como que estão esses exames bioquímicos, se há uma necessidade, uma deficiência de algum nutriente. Tá certo. Claísa, falando um pouquinho sobre o curso de nutrição agora, né? Quais são as principais ações, atividades que os alunos, os estudantes de nutrição realizam ao longo do curso? Então, os alunos têm a oportunidade de atender no 5º, no 6º e durante os estágios na clínica de nutrição, né? Inicialmente, eles fazem a parte de antropometria, que pesam, mede o paciente. No segundo momento, eles vão e fazem o atendimento já no 6º período, eles que atendem sob a nossa supervisão. E depois, 7º e 8º, o paciente é deles mesmo. A gente sempre está junto, né? Mas eles têm a oportunidade de exercer a profissão mesmo dentro da clínica de nutrição. Além disso, o curso participa muito de ações sociais, né? Ações comunitárias. Então, o curso é convidado para ir até uma empresa e fazer avaliação nutricional dos funcionários, palestras em escolas que... né? Todas essas ações são feitas pelos alunos com supervisão dos professores. Né? Além disso, também, nós participamos de ambulatórios junto com os outros cursos da área da saúde. Eu e outra professora, especialmente, participamos do ambulatório de doença inflamatória intestinal, junto com a medicina e com a psicologia, né? Os ambulatórios de fibromialgia, enfim, né? Estamos em todos os cenários aí da área da saúde. E o mercado para o profissional de nutrição está bem interessante, não é? Muito, muito interessante, né? Porque a ciência da nutrição evolui muito, né? Uma hora ovo faz mal, depois ele faz muito bem, aí chocolate é ruim, depois ele fica bom. Pois é, isso é verdade. Então, assim, é uma ciência que está sempre em inovação, né? Ela e que as pessoas têm muita dúvida. E que a gente precisa estar sempre atualizado também para responder essa demanda, né? E essa necessidade mesmo na busca do corpo perfeito, do corpo sarado, né? Professora, nosso tempo terminou, mas chocolate pode ou não pode? Pode sim, né? De preferência que ele tenha um alto teor de cacau, né? Que é antioxidante e menor percentual de açúcar, né? Então, assim, para quem gosta e é chocolatra, não tem necessidade de restringir. Com exceções, diabéticos, né? Em cada caso, mas de forma geral, pode sim. Numa quantidade pequena e de preferência com alto teor de cacau. Muito obrigada, a gente conversou com a professora Claísa Barreta, professora do curso de nutrição. Deu para aprender um monte de coisa, né, Sara? Obrigada pela oportunidade. É isso aí, prof. Lembrando sempre de agradecer o pessoal que nos acompanhou em mais um Viva Voz. E a gente te espera no próximo programa.